Então, o nosso tema agora é sobre evolução, e nessa aula nós vamos tratar dos conteúdos sobre as teorias evolutivas, lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo, que são teorias evolutivas. Nós vamos ver algumas teorias em gerais e vamos dar mais ênfase também no lamarckismo, darwinismo e neodarwinismo. Os objetivos dessa aula é compreender essas teorias evolutivas e os fatores que estão relacionados com a evolução, os fatores que essas teorias defendem como evolução. Então, vamos lá? Aqui a gente tem uma definição da evolução. A evolução é uma característica comum a todos os seres vivos e é a capacidade de evoluir. Não é só isso, a capacidade de evoluir envolve muitos detalhes, mas de maneira geral é a capacidade do ser vivo de sofrer modificação, que é a evolução. A evolução dos seres vivos é um processo de desaparecimento ou surgimento de novas espécies devido à variabilidade genética. Então, olha só, a evolução tem um bracinho dado com a genética. Toda essa história de genética que nós estudamos, transmissão das características, hereditariedade, então tem a ver aqui com o processo evolutivo. Outra coisa bem marcante é esse detalhe, desaparecimento ou surgimento de novas espécies. A evolução não é só positiva, não é só para adquirir novas características, não é para surgir somente novas espécies. A evolução pode ser no sentido de desaparecer também, de eliminar características, de eliminar espécies. Aí, esse processo é muito lento, o processo da evolução é muito lento, ele pode levar até milhares de anos e por isso é difícil acompanhar o processo de evolução. Geralmente, os cientistas que estudam a evolução, eles não conseguem concluir totalmente a ideia. Então, ele dá uma contribuição, para a teoria evolutiva, ou então ele pega uma ideia que já ficou pela metade ou que foi iniciada, que é defendida, e aí ele vai dar sequência a isso, porque é um processo muito lento. Então, você não vai ver em 2, 3 gerações já essa modificação. Talvez precise de 10, 20 gerações. Isso pode levar dezenas, centenas ou até milhares de anos. Seguimos. Agora vamos falar das teorias evolutivas. Até a primeira metade do século XIX, os naturalistas europeus, em sua maioria, eles eram adeptos do fixismo. O fixismo, as espécies de seres vivos eram fixas, ou seja, não se modificavam ao longo das gerações. Então, elas não sofriam modificação. A teoria da evolução era negada até então. E a maior parte desses naturalistas, como Linneu, por exemplo, que foi o pai da classificação biológica, ele, além de fixista, ele era adepto do criacionismo, que as espécies biológicas foram criadas por um ato divino e no momento da criação e não sofriam modificação. Então foram criadas e eram fixas e não tinha alteração. Gente, a gente não vai debater sobre a ideia do criacionismo, que existe, que não existe. A gente está falando só da evolução biológica, de acordo com os termos da biologia. Não estamos defendendo a ideia de que as espécies foram não criadas por Deus, e daí não vamos entrar no mérito dessa discussão. Mesmo as pessoas que são criacionistas, é importante estudar as teorias evolutivas para saber o que defende os cientistas, para saber o que defende a outra parte. Então, nós vamos falar das partes, mas não vamos defender nenhum lado, tá? E aí, no decorrer do século XIX, surge, a teoria evolucionista. Até então não existia, todo mundo era fixista, a maioria dos cientistas eram fixistas. Então, que os seres vivos se modificavam ao longo do tempo, com novas espécies surgindo a partir de um ancestral comum. Uma das principais ideias da evolução é essa daqui, um ancestral comum. Um indivíduo que foi evoluindo e se diferenciando, formando novas espécies. Isso aconteceu já no decorrer do século XIX. Seguindo a ideia da evolução, nós vamos agora ver a teoria de Lamarck. Jean-Baptiste Lamarck foi um naturalista francês. Ele foi o primeiro cientista a propor uma teoria sintética da evolução. Ele foi o primeiro cientista a defender que as espécies evoluíam. A sua teoria foi publicada em
1809, em um livro denominado Filosofia Zoológica, que ele mesmo escreveu. E aí, aqui a gente tem alguns pontos da ideia de Lamarck, né, que nós vamos ver mais na frente. Ele defendia o uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. A gente tem aqui uma girafinha, ó, dá para observar que essa daqui é menor e essa aqui está maior, e a setinha indica que ela está crescendo. Vamos ver o que Lamarck defendia. Segundo Lamarck, o princípio evolutivo está baseado em duas leis fundamentais, que são essas benditas aqui que a gente destacou: lei do uso e desuso e lei dos caracteres adquiridos. Vamos analisar cada uma. Na lei do uso e desuso, ele defendia que o uso de uma determinada parte do corpo, do organismo, faz com que esta se desenvolva e o desuso faz com que ela se atrofie. Usando, por exemplo, o exemplo aqui da girafa, segundo Lamarck, a girafa tem um pescoço comprido porque ela esticava o pescoço para pegar as folhas mais altas aqui nas árvores. Então, era a lei do uso, ela estava usando a musculatura do pescoço, estimulando o crescimento. Então, depois desse esforço contínuo, muitas vezes repetidas, o pescoço da girafa teria crescido. Essa é a lei do uso e desuso. Depois, ele defendia também a lei da transmissão dos caracteres adquiridos, que as alterações provocadas em determinadas características, como do organismo, como uso e desuso, são transmitidas aos descendentes. Aí, voltando, pegando a característica aqui do pescoço, a lei do uso e desuso, ela usou o pescoço demais, o pescoço cresceu. Aí ela ficou com o pescoço grande, é uma característica adquirida, ela adquiriu por ter usado muito. Segundo Lamarck, essa característica era passada para os descendentes. Então, a transmissão de caracteres adquiridos. Ela adquiriu um pescoço grande por fazer esforço e ainda passava essa característica para os descendentes. Hoje a gente sabe que isso não é verdade, porque os caracteres que são transmitidos são os caracteres hereditários, lá da genética, do DNA, que a gente estudou lá nos primeiros bimestres. Aí, Lamarck não tinha essa noção de genética, ele defendeu esses exemplos, né? Outros exemplos de Lamarck. Segundo ele, as aves aquáticas tornavam-se pernaltas devido ao esforço que faziam para esticar as pernas e para evitar que molhasse as penas durante a locomoção na água. Segundo ele, aqui as aves tinham pernas curtas, elas ficavam esticando as pernas e elas iam crescendo, e depois de um tempo essas pernas estavam altas. E isso é um caractere adquirido e era passado para as próximas gerações, segundo Lamarck. Então, a cada geração esse esforço produzia aves com pernas mais altas, que eram transmitidas essas características para gerações seguintes. Após várias gerações, então, teriam surgido essas aves pernaltas. É um outro exemplo defendido por Lamarck, que a gente sabe que não é verdade hoje. Seguindo, a teoria de Lamarck, olha só, ela não é aceita atualmente, pois suas ideias apresentam um erro básico. Fiquem atentos a esse erro básico, é bastante comum cair em questões de Enem e vestibular. O erro é, as características adquiridas não são hereditárias, então elas não podem ser transmitidas para os filhos. A girafa esticar o pescoço e ficar com o pescoço grande não vai passar para os filhos. Vamos dar um exemplo bem mais real. Digamos que uma pessoa resolva fazer academia, musculação. Então, ela vai adquirir músculo, é uma característica adquirida pelo esforço, pelo uso e desuso. Até que essa parte é verdadeira. Se você fizer musculação, você vai estimular o crescimento do seu corpo. Mas aí, seu filho nascer musculoso porque você pratica musculação, está errado, porque a característica adquirida não são hereditárias, não são transmitidas. Só o DNA, só as características genéticas. Então, esse é o erro básico da ideia de Lamarck, tá? Fiquem atentos às questões. Então, verificou-se que as adaptações em células somáticas, as células somáticas são todas as células do nosso corpo que não são reprodutivas, que não são o óvulo e nem o espermatozoide.
Então, todas as células somáticas do indivíduo não alteram, alteram as informações genéticas contidas nas células germinativas, que são as células reprodutoras, os óvulos e espermatozoides, não sendo dessa forma hereditárias. Então, por que não são hereditários? Como que é formado o indivíduo? A união do óvulo e espermatozoide. O óvulo tem 23 cromossomos e o espermatozoide também. Então, esse indivíduo vai ter metade do DNA do pai e outra metade da mãe, né? Que são as células germinativas, o óvulo e o espermatozoide. Se o pai ou a mãe sofre alteração nas células musculares, as células musculares não vão influenciar os óvulos e espermatozoides. Então, essas características não são hereditárias e não vão passar para os filhos, para os descendentes. Então, essa ideia de Lamarck, uma parte dela tinha sentido, que era a lei do uso-desuso, e a outra parte não. Foi o erro básico dele. Agora nós vamos ver as ideias de Darwin. A teoria de Darwin. Olha, Charles Darwin também era um naturalista, em inglês agora, desenvolveu uma teoria evolutiva que é a base da teoria sintética. As ideias de Darwin foram aceitas e construídas para a teoria atual. A teoria da seleção natural. Esse era o princípio fundamental da teoria de Darwin. Segundo Darwin, os organismos mais bem adaptados ao meio têm mais chance de sobrevivência do que os menos adaptados, deixando um número maior de descendentes. Os organismos mais bem adaptados são, portanto, selecionados para aquele ambiente. Então, aí a ideia de seleção natural. Usando o mesmo conceito da girafa, Darwin defendia essa ideia assim. Algumas eram naturalmente mais altas. Então, quando acabavam as folhas aqui embaixo, as que eram mais baixas não conseguiam se alimentar. Então, elas morriam de fome. As mais altas continuavam se alimentando porque conseguiam pegar as folhas lá em cima. Então, isso é uma adaptação natural. Elas estavam sendo selecionadas para o ambiente. Não tem comida para todo mundo. Quem conseguir comer vai, né, o mais rápido, o mais alto, vai conseguir sobreviver. Então, essa era a ideia. Naturalmente, esses genes, né, as características do sobrevivente acabam ficando selecionadas e o que morria é eliminado e junto com ele as características também hereditárias. Então, essas características acabavam passando para os descendentes e essas daqui não, porque ele ia morrer, não ia se reproduzir. Aí, ainda segundo as ideias de Darwin, olha só, os princípios básicos das ideias de Darwin podem ser resumidos do seguinte modo: os indivíduos de uma mesma espécie apresentam variações em todos os caracteres, não sendo, portanto, idênticos entre si. A gente sabe que existe uma variação, né, dos indivíduos. Existem pessoas mais baixas, mais altas, mais gordas, mais magras, brancas, pretas, né, cabelo liso, cabelo enrolado. Então, as características são variadas, né? Ninguém é idêntico, assim. Tem, no caso da genética, temos ainda os gêmeos idênticos, mas relativamente a maioria de todos os seres vivos não são idênticos, são parecidos, são semelhantes, mas não idênticos. E aí, todo organismo tem capacidade de se reproduzir, produzindo descendentes. Todos nós temos a capacidade de se reproduzir, porque é uma característica do ser vivo. Entretanto, apenas alguns dos descendentes chegam à idade adulta. Na espécie humana já tem cuidado com a prole e tal, mas existe uma certa seleção natural. Alguns animais, por exemplo, têm muitos filhotes e muitos morrem, né, no desenvolvimento, são capturados, viram presas, morrem por falta de alimento, várias situações. Então, isso é um mecanismo de seleção natural. Só alguns vão chegar à idade adulta e poder se reproduzir. Então, seguindo ainda a ideia de Darwin, a gente tem aqui o princípio básico dele, que é a seleção natural, e depois a mutação, que nós vamos ver mais na frente. Aí, o número de indivíduos de uma espécie é mantido mais ou menos constante ao longo da geração. E isso, de acordo com essa seleção natural, lembra das relações ecológicas, predatismo, comensalismo, parasitismo, são mecanismos de controle, de sobrevivência, são mecanismos de seleção natural também.
Assim, há uma grande luta pela vida entre os descendentes, pois, apesar de nascerem muitos indivíduos, poucos atingem a maturidade, o que mantém constante o número de indivíduos da espécie. Então, isso envolve todas aquelas relações ecológicas, se é predador, se é presa, comensalismo, parasita, todas aquelas relações vão selecionar e o que vai acontecer é que alguns vão sobreviver e outros não. Então, na luta pela vida, os organismos com variações favoráveis, Darwin defendia isso, variações favoráveis a condições do ambiente onde vive, têm maiores chances de sobreviver, quando comparados aos organismos com variações menos favoráveis. Então, essas variações menos favoráveis, mais favoráveis, poderiam ser a altura, poderia ser força física mesmo para correr, se defender da presa, ou para capturar, para se defender do predador, ou para capturar a presa, para nadar longas distâncias, para migração ou imigração. Então, são as variações favoráveis que os indivíduos, ou mais espertos para se esconder, se camuflar, para se proteger dos perigos ali do ambiente. Seguindo ainda a ideia de Darwin, aí os organismos com essas variações vantajosas têm mais chance de deixar descendentes, é óbvio, né? Tem mais chance. Não é que eles vão sempre deixar. Pode ser que um fraquinho consiga sobreviver na sorte, né? Porque é seleção natural. Então, não dá para você determinar, só os fortes vão sobreviver. Pode ser que um fraco também sobreviva. Então, tem mais chances. Há uma transmissão de caracteres de pais para filhos que apresentam essas variações. Então, essas variações, elas acabavam sendo passadas de pais para filho. Mas, não é a mesma ideia de Lamarck, que as características adquiridas passavam de pai para filho? Não. Segundo Lamarck, as características eram adquiridas pelo ambiente, por imposições do ambiente, e essas características eram transmitidas dos pais para os filhos. Segundo Darwin, essas variações vantajosas, ele não sabia de onde estavam essas variações vantajosas. Ele não defendia o uso e desuso, que o esforço para pegar as folhas altas fazia o pescoço crescer e isso ia mudar. Ele defendia variações vantajosas, que nós vamos ver mais na frente do que se trata. Assim, ao longo das gerações, a atuação da seleção natural sobre os indivíduos mantém ou melhora o grau de adaptação dos seres vivos. Esse mantém ou melhora, na verdade, é a evolução, porque eles vão tendo que se adaptar, então nada mais é do que uma evolução. Agora, vamos atrás de saber esses detalhes aí dessas variações. Um resumo, nós temos aqui o lamarckismo e o darwinismo. Segundo Lamarck, ele defendia a lei do uso e desuso e também a lei dos caracteres adquiridos. Esse foi o ponto de fracasso da teoria de Lamarck. Segundo Darwin, ele defendia a seleção natural e mutação. Só que essa mutação, que é aquelas variações vantajosas, ele não sabia explicar. Então, elas não ficaram bem claras na teoria dele já de início. O que ele defendia principalmente era a seleção natural. Seguimos. Agora vamos analisar o neodarwinismo, que é a teoria sintética, ou a teoria da evolução atual, que tem conceitos da teoria de Darwin. Ainda baseado na teoria da seleção natural, que é o princípio básico, um dos princípios básicos da evolução, a gente vai ter questões genéticas, questões de bioquímica, questões de anatomia comparada, por que o braço, a perna é maior, encurtou, cresceu durante o tempo, a comparação de fósseis para saber o grau de parentesco. Biologia celular, essa e a genética são recentes, né? Que dá para fazer testes de biomoléculas para saber o grau de parentesco, e a filogenia, que é a relação entre os grupos, os genes e os filhos. Isso tudo é abordado na teoria sintética da evolução. E nós temos aqui a ideia defendida por Darwin, né? Junto com as teorias do neodarwinismo. A seleção natural, que era a principal a ideia defendida por Darwin. E aí, junto com a seleção natural, apareceu a mutação, que Darwin já defendia, mas ele não sabia explicar.
A variabilidade genética, junto com a seleção natural, promovia a adaptação, que é a evolução. E aí isso daqui chegou junto com o estudo da genética, mutação e recombinação genética, para explicar o que Darwin não conseguia, que era essa bendita variação vantajosa, variabilidade. Então, seguindo ainda sobre a teoria sintética da evolução, ou neodarwinismo, foi formulado essa teoria foi formulada por vários pesquisadores durante anos de estudo, tomando como essência, né, como base, as noções de Darwin sobre a seleção natural. Então, a ideia de Darwin foi mantida. E aí, junto a essa ideia, foram incorporadas as noções atuais de genética. Aquela ideia de Mendel, das ervilhas, da transmissão das características hereditárias de geração para geração, tudo isso foi utilizado para construir essa teoria sintética da evolução, junto com a ideia proposta por Darwin, que era a seleção natural. E aí, os mecanismos evolutivos propostos por Darwin continham uma lacuna, né? A explicação para a origem da diversidade, aquelas variações vantajosas, sendo este motivo para algumas pessoas questionar sua obra. Então, Darwin não conseguiu explicar aquilo, de onde vinham essas variações vantajosas, que hoje nós sabemos que é a mutação. Mas isso só foi possível quando foram incorporadas essas noções atuais da genética. Então, olha só. Apesar de tanto Mendel, que é o pai da genética, quanto Darwin ter vivido na mesma época, esse não teve contato, eles não tiveram contato com as ideias do percussor da genética. Então, Darwin e Mendel viveram na mesma época. Mendel propôs e defendeu e construiu as leis da genética, que nós já estudamos, e Darwin propôs essa teoria da seleção natural para a evolução. Só que eles não se conheciam, não tiveram contato, e Darwin não sabia do trabalho de Mendel, nem Mendel de Darwin. Então ficou essa lacuna na explicação da teoria de Darwin. Ele não conseguia explicar de onde vinham essas variações vantajosas, que era essa diversidade. Aí, o neodarwinismo, que é a teoria atualmente aceita pela comunidade científica, foi no início do século XX inaugurado o redescobrimento das leis de Mendel, lá, as leis da genética, que foi um marco pelo desenvolvimento explosivo da genética. Então, foi quando começou os estudos da genética, transmissão de características, estudo de DNA, tudo isso começou no início do século XX. E Darwin estava no final do século, no decorrer do século XIX, né? Penso-se que no final do século XIX, e ele não sabia dessa explosão da genética. Então, isso permitiu aos cientistas conhecer e compreender os mistérios das variações de Darwin, que Darwin nunca soube explicar, o papel desempenhado pelos cromossomos, que leva às mutações e às benditas variações. Na verdade, essas benditas variações eram resultados das mutações que ocorriam nos cromossomos, nos genes, que foi descoberto por Mendel nas leis da genética. Então, aqui a ideia de Darwin, mantida, seleção natural, a adaptação é o resultado da evolução, né, do processo evolutivo, e aí a genética trouxe a explicação, né, que mutações e recombinação gênica provoca essa variabilidade, que eram as benditas variações vantajosas de Darwin, que eram selecionadas naturalmente, que tinha influência da seleção natural, e por fim surgia o organismo adaptado, a adaptação, que é a essência da evolução. Então, foi no neodarwinismo, ou teoria sintética, que foi descoberto ou foi completada a ideia de Darwin. E aqui, o que é a mutação? A mutação é a alteração na sequência de base do DNA. A grande maioria dos casos, ela ocorre espontaneamente ou pode ser provocada por agentes ambientais. Então, aquela mudança na sequenciazinha de base, uma mudançazinha só, já é suficiente para ocorrer alterações. Então, somente as mutações que ocorrem nas células reprodutoras
têm importância evolutiva, pois podem ser transmitidas para os descendentes, somente as mutações que acontecem nos óvulos e espermatozoides, porque são os óvulos e espermatozoides, as células reprodutoras, que vão formar o novo indivíduo quando juntar. Então, mutações que ocorrem no músculo, nas células da pele, nas células do cabelo, alisar o cabelo, vou alisar meu cabelo, meu filho vai nascer com cabelo liso. Não acontece, porque isso, o meu cabelo são células somáticas, então essas mutações, essas alterações por fatores ambientais, químicos, não vão alterar, certo? As mutações nem sempre são prejudiciais. As vantajosas se espalham por seleção natural e contribui para a adaptação do organismo e para a transformação da espécie. Então, tem mutação. Elas podem ser prejudiciais, no sentido de eliminar uma característica ou de eliminar um organismo, de evoluir de forma negativa, de evoluir para a extinção. E também tem as vantajosas, que se espalham e contribuem para a adaptação e transformação da espécie, tá? Então, para a evolução, ficou definido isso, que tinha as mutações que influenciavam, a seleção natural, a recombinação gênica e migrações. O fluxo de organismo de uma região para outra ajudava nesses processos aqui de recombinação, de mutação e de seleção natural, porque organismos diferentes iam se cruzar. Isso promovia a maior recombinação de genes, que poderia provocar mutações e seleção natural diferentes, tá? Então, aqui, ó, nesse desenho do meio, a gente tem uma representação, o que é uma mutação, ó. A cópia correta tem um gene aqui que é roxo e na cópia mutante ele é vermelho. Só esse modelozinho já é suficiente para provocar uma alteração de uma característica ou não. Então, depende da característica, depende da seleção, depende de outros fatores também. E as migrações também contribuíam, ó, variação, aqui o cruzamento, né, de espécies diferentes ou a separação deles poderiam manter a característica ou fazer o desaparecimento dessa característica. Aqui, ó, ocorre uma hereditariedade, eles vão passando e ocorre uma mudança no aspecto, ó, reprodução diferencial. Os novos descendentes vão sofrendo mudança. Vejam que o verde está sendo eliminado, está sendo extinto. Aí, a reprodução sexuada potencializa os efeitos das mutações e através da recombinação gênica, que pode ocorrer durante a meiose, que é um processo de formação dos gametas, aumentando a variabilidade da população, fornecendo campo para a seleção natural. Então, tudo isso está ligado. Na hora da meiose, que é a formação dos gametas, ocorre isso daqui, ó. Os cromossomos que estão próximos, eles acabam trocando pedaços. Olha o que aconteceu. Esse daqui está com um pedaço rosa, esse aqui está com um pedaço laranja. Então, isso é chamado de recombinação gênica. O gene só mudou de lugar, recombinou. Isso também ajuda a variabilidade e também na seleção natural. Então, recombinação gênica também é um fator de evolução. E a seleção natural, tanto defendida por Darwin, né? A seleção impõe uma ordem no processo evolutivo, privilegiando os indivíduos mais adaptados e eliminando os menos adaptados. Isso pode estar relacionado às características vantajosas, como a gente sempre usa no exemplo, mas pode também estar a características menos vantajosas, visto que a evolução pode ser no sentido de eliminar uma característica, tá? Os indivíduos mais adaptados tendem a deixar mais descendentes capazes de atingir a idade reprodutiva, a época reprodutiva. Com isso, as espécies tornam-se mais adaptadas ao ambiente em que vivem. Então, olha aqui. O que está acontecendo? Os coelhinhos estão aqui vivendo em grupo, a gente tem relativamente o mesmo tanto de coelhos. Digamos que os brancos, que são os que estão sendo capturados, eles são mais lentos na hora de correr para fugir dos predadores. Então, os mais bem adaptados, que são os marrons, eles podem ser menores, mais leves, ter as pernas um pouquinho mais grandes. São detalhes que vão fazer essa diferença. Então, o que acontece? Os brancos, que vamos supor aqui na situação que eles sejam os mais lentos, eles acabam sendo capturados.
Então, eles vão sendo eliminados, eles estão servindo de comida. E o que vai acontecer? Só os marrons, que os amarelinhos aqui beges, que vão chegar à idade reprodutiva. Então, isso daqui aos poucos vai diminuindo, a tendência dele é desaparecer. E então, ocorreu a seleção natural. Os mais fortinhos, os mais rapidozinhos é que foram selecionados para esse ambiente, que é um ambiente que precisa ser rápido para correr do predador, por exemplo. E aí, há dois mecanismos principais responsáveis pela origem das variações, só para a gente lembrar, que são as mutações e as recombinações gênicas. Lembrando que esses mecanismos foram incorporados agora na seleção, junto com a seleção natural, na teoria neodarwinista, que Darwin não tinha conhecimento disso, porque isso tem a ver com genética, e Darwin não tinha conhecimento genético. Então, novos genes e novas combinações gênicas originadas através desses dois fenômenos, ou a mutação ou a recombinação, garante que os indivíduos de uma espécie sejam geneticamente variados a cada geração. Essa capacidade de gerar diversidade, denominada de variabilidade genética, que Mendel chamava de variações vantajosas lá atrás, favorece a matéria-prima para a seleção natural. Então, era isso que faltava na ideia de Darwin, que foi completada agora com a teoria do neodarwinismo. Então, a gente tem isso, a mutação gênica, a recombinação gênica. Os dois faz surgir novos alelos ou novas combinações de gene, de DNA. Isso é o que provoca a variabilidade genética ou a diversidade dos genes. E aí vem a seleção natural, que vai atuar sobre essa variedade de genes, selecionando os mais bem adaptados. Então, foi uma complementação da teoria de Darwin. E aí temos aqui só para frisar as diferenças, né, entre o neodarwinismo, teoria de Darwin, e a teoria sintética da evolução. No darwinismo, ele defendia variações, depois a fixação das variações e a espécie adaptada. Essa fixação aqui era pela seleção natural. E ele não conseguia explicar essa bendita variação aqui. Na teoria moderna, ficou assim: variações como mutações e recombinações, então essa é a explicação. As fixações das variações favoráveis, que na verdade é a seleção natural, e a espécie adaptada. Então essa ideia nova, ela não mudou, ela só acrescentou fatores importantes na teoria de Darwin. E aí, os fatores evolutivos, né? Na teoria sintética da evolução, os principais fatores evolutivos, então, são a mutação gênica, a recombinação gênica e a seleção natural, que está aqui representado. Esse esquemazinho sempre aparece, tá, gente? Nos exercícios, fiquem atentos. Então, seleção natural é a proposta de Darwin, a variabilidade e a adaptação também, que era aqui as variações no início e a espécie adaptada. O que foi acrescentado foram essas duas aqui, recombinação e mutação. Então, está feita a teoria neodarwinista ou teoria sintética da evolução, ou também chamada de teoria moderna da evolução. Então é isso, eu espero que vocês tenham compreendido a ideia de Darwin, a ideia de Lamarck e a ideia da teoria moderna ou teoria sintética da evolução. Essa aula foi um resumo assim dos fatores evolutivos das ideias da teoria da evolução. Espero que vocês tenham compreendido e se vocês tiverem dúvidas, pergunte para a professora de vocês.